Saudações RPGista, aqui é o Rafinha do Dado Cadente, eu estou aqui com os meus companheiros de mesa, o Davi. O que acontece? E o Thiago. Eu chupo. Eu mordo. Mas é vampiro. Que merda. E nós vamos ter um papo muito interessante sobre vampiro. Vampiro à Máscara, Vampiro Hacking, Vampiro à Máscara de novo. Então fica conosco, fica ligado, porque esse papo tá muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E não deixa de nos seguir lá no Instagram, no @dadocadente, e se inscrever no nosso Telegram. E rola o dado! Vampiro à Máscara, cara. Vampiro à Máscara foi um RPG que eu comecei a jogar lá na minha adolescência, acho que todos nós aqui é o caso. Nós já contamos um pouco sobre essa história. Cara, eu não comecei a jogar com vocês Vampiro à Máscara, né? Como eu contei aqui, eu conheci vocês num live de Vampiro à Máscara. Na verdade, eu conheci o Thiago e depois eu conheci o Rafinha durante o Vampiro, daí já o Hacking. Lá no Nistolf, lá. No Nistolf, né? Mas eu comecei a jogar Vampiro à Máscara, como eu também já disse, quando a gente imprimiu partes de um livro. E aí... Só que a gente não jogava bem a máscara, né? A gente jogava, era meio que um D&D lá, meio mal bolado, assim. E não durou muito. A gente jogava um pouquinho aqui e ali, mas como a gente não compreendia muito bem o jogo, a gente acabou não indo muito à frente. Eu fui jogar mesmo o Vampiro à Máscara quando eu entrei no segundo grau no colégio e conheci um pessoal que jogava. O Thompson, o Pablo e o Matheus. Acho que vocês não conheceram o Matheus, mas enfim. E fui jogar com eles, a gente jogava numa salinha lá na casa do Thompson, uma campanha que se chamava Philadelphia by Night, que não por acaso se passava na Filadélfia. E era de noite. Era de noite. Afinal, era vampiro, né? E, cara, era muito legal, assim, porque foi a primeira vez que eu joguei, tipo, fazendo clima pra jogar, assim. Foi aí que eu comecei a entender, assim, a importância de tu fazer um clima no ambiente, assim, deixar a tua sala preparada, assim, pro jogo. Então a gente jogava com pouca luz, às vezes com luz de velas, e uma vez jogamos até com um abajur coberto por um pano vermelho, que deixava tudo vermelho, e fazia sair fumaça do abajur. Claro que quase pegou fogo na casa, mas... mas foram jogos muito legais, cara, porque era uma campanha muito tri. Claro que a gente nunca passou daquela mítica e inacabável primeira reunião do Elísio, porque nossos personagens sempre morriam de alguma forma, porque eu tinha esse lance legal de ofender os outros, e o mestre pegava a pilha pelos NPC dele, então ele acabava dando jeito de matar a gente. Tinha uma coisa muito peculiar nessa época. Provavelmente a gente começou a jogar vampiro na mesma época, em lugares diferentes do planeta, né? Sim. Casualmente no mesmo estado, mas em lugares diferentes. E tinha uma coisa que, talvez por a gente ser imaturo e os mestres mais jovens, existiam NPCs que tu cagava fora, ou mijava fora do pinico, aparecia um xerife fodão e te matava. Que sabia de tudo, né? Sabia de tudo, podia tudo. Esses NPCs, eles eram intocáveis. Ou assim, tu entrava na cidade e o príncipe já sabia que tu tava na cidade. E por que tu não te apresentou? Faz 10 minutos que eu cheguei na cidade. Como assim? Eu tô largando as malas. Realmente, os narradores, muito, eles, assim como nós, eles eram imaturos nesse sentido. Os primeiros jogos de vampiro que eu joguei no meu grupo, nós jogávamos à luz de velas, só que as campanhas elas costumavam se passar em Nova York, né, ou em cidades dos Estados Unidos, e as campanhas eram muito baseadas no poder dos personagens, né, nas disciplinas, na força bruta. Nós éramos um grupo de D&D. E logo depois nós paramos de jogar vampiro e começamos a jogar uma campanha de D&D com um narrador novo. E vários jogadores novos entraram naquele grupo que eu jogava naquela ocasião. E um desses jogadores que entrou para jogar D&D conosco, ele começou a narrar vampiro num esquenta antes do narrador chegar para narrar D&D. Nosso narrador, ele trabalhava, ele chegava no lugar onde era o jogo, geralmente a casa de algum amigo. O jogo nunca era na mesma casa, nós ficávamos pulando de casa em casa num fim de semana. E depois que o narrador de D&D chegava, a gente parava de jogar o vampiro. Então o vampiro era tipo um esquenta
para a campanha de D&D. Só que esse esquenta foi se tornando cada vez mais interessante até que chegou um momento que suplantou a campanha de D&D, né? E nós passamos a jogar Vampiro. E esse cara, o Adriano, inclusive, eu já não tenho mais contato com ele, ele trouxe uma coisa muito interessante, que a campanha dele era em Porto Alegre. Isso era uma coisa que para mim era novidade e era muito mais interessante. E ele tinha essa coisa dos NPCs, mas não completamente. Os NPCs dele, eles podiam morrer. Por mais que ele gostasse do NPC, por mais que a história do NPC fosse rebuscada, os personagens dos jogadores conseguiam derrotar. Isso, foi aí que eu comecei a crescer na minha ideia do RPG e também me importar cada vez mais com a história. Mas é claro, eu ainda era um cara que queria montar um personagem que tinha ofuscação, rapidez, potência. Todos os combos possíveis, né? Combando da maneira mais poderosa que eu pudesse. Porque eu era um jogador de D&D. Tu era combeiro. Eu acho que eu sei de onde é que vem essa falsa ideia de que os vampiros eles podem ser Power Rangers, né? Ou que eles podem... que tu pode fazer combos e personagens combativos muito apelões e tudo mais. Na mesma época que saiu o Vampiro saiu lá em 91, né? Sim. E foi evoluindo com a segunda edição e a terceira edição. Com o sucesso do Vampiro, o Mundo das Trevas foi se construindo, se consolidando. E saiu um suplemento pro Mundo das Trevas de Street Fighter. Porra. Eu não joguei isso. Não sabia dessa, sério? Uhum. Eu acho que no Street Fighter eles perceberam como é fácil combar no Storyteller, né? E eu acho que vem daí. E agora falando sobre como eu iniciei, se o Rafinha quiser, eu mandei pra ele ali uma foto de como é que eram os meus primeiros jogos, ele pode postar lá no Insta depois. Vou postar. Os nossos primeiros jogos eram... A gente jogava com uma mesa enorme, com, sei lá, quase 15 pessoas, porque todo mundo queria jogar e a gente não tinha como alocar todo mundo. Mas antes de chegar nesse ponto dessas 15 pessoas, eu comecei a jogar com um cara que eu conheci, ou que o Oni conheceu, a gente começou a jogar juntos, que era o Lorde. Ele se autodenominava Lorde, né? Esse era o apelido dele, a gente chamava ele Lorde. E ele narrava Vampiro, então foi ele que nos apresentou o Vampiro, né? E era muito a fuder, porque a gente jogava na casa dele, e a casa dele tinha uma mesa de madeira de lei trabalhada, enorme, coisa mais linda, com umas cadeiras bonitas, e ela ficava num porão, e era meio de pedra, assim, a casa dele parecia um castelo, era muito a fuder a casa dele. E a gente jogava lá. Então tinha baita de um climão, assim, pra jogar. E também, como na campanha do Rafinha, a gente jogava em Porto Alegre. A campanha se passava em Porto Alegre. Isso é muito legal, tu pegar um RPG onde tu consegue vincular ele a lugares físicos que tu conhece. Mesmo que seja um cenário punk gótico, que é o Vampiro, de horror pessoal, tu conseguia visualizar as ruas que tu conhece, os parques que tu conhece, os principais pontos turísticos. Então isso era muito legal, isso nos cativou muito, assim. Sim, e reimaginar esses locais, essas histórias, a partir da ótica do Mundo das Trevas, né? Que enfim, o Mundo das Trevas nasce, acho que com um Vampiro, né? Acho que foi o primeiro jogo da linha. Foi o primeiro jogo. Né? Nasceu lá em 91, o Vampiro, e a partir dele é que veio toda... Aí veio o Lobisomem, veio... o Apocalipse, Mago, a Ascensão. Sim, aí veio também aquele... Depois veio 2 que não tiveram continuação, a Aparição, o Limbo e o Hunter, eu acho. Limbo é o quê? Aquele dos fantasmas? A Aparição é dos fantasmas, isso aí. Changeling e o Sonhar veio junto com a Aparição. Isso, tinha o Changeling também, que era um cenário com fadas, né? Que era... um lance meio Irmãos Grimm, assim, sinistro e tal. Daí teve também Múmia, que eu sempre me perguntei, eles não tinham ponto de sangue, eles tinham o quê? Ponto de atadura, sei lá. Não era ponto de atadura. Ponto de pó. Eu lembro muito nitidamente de Múmia, porque a caixa de vitalidade das múmias era muito grande.
Tu tinha muitos lugares pra marcar dano na caixa de vitalidade de múmia. Eu lembro que o último era Tornado ao Pó. Ah, isso. Diferente da terceira edição, né? Na primeira e na segunda edição, a caixa de vitalidade era tipo um triângulo, né? Ela tinha vários quadradinhos, Sim. ia diminuindo, tinha uma escala Conforme tu tomava dano. pra quantidade. Na terceira edição era só uma linha, né? Só uma coluna. Saiu muito suplemento pro Mundo das Trevas na época, né? Mas o primeiro de todos que iniciou tudo isso foi o Vampiro. E ganhou um monte de prêmio. Foi o Vampiro que deu o start e com o sucesso surgiu os outros. E num primeiro momento eles não eram do mesmo universo, né? A White Wolf que viu que eles se completavam e que os sistemas eram muito semelhantes. Que unificou. E que unificou eles. Tanto que eles tinham problemas de continuidade horríveis, cara. Uhum. Tipo, a história que se passava no vampiro e a história que se passava no lobisomem, elas aconteciam mais ou menos simultâneas, mas elas se contradiziam de maneira absurda. Sim. E daí que veio as edições revisadas, né? Que veio a terceira edição para consertar esses alguns erros de continuidade, transformar o universo mais coeso e conseguir criar uma timeline de eventos que englobassem todo o mundo das trevas. Sim, não, vamos falar disso. Cara, saiu lá o Vampiro em 91, primeira edição, né? Que eu acho muito legal. A primeira edição, como é que é? Tu tem ali os conceitos de como é ser um vampiro, tu tem uma explicação sobre a Camarilla, e tu tem 7 clãs. São sete. Era... Uhum. Não vou falar em ordem alfabética porque eu sou muito ruim nisso. Mas era Bruhá, Gangrel, Nosferatu, Toreador... Era aí que parava o meu livro impresso. Ventru, Tremere e Malkaviano. Sim, e era isso que eu achava muito tri nessa primeira edição, cara. Porque, tipo, tu tinha esses 7 clãs e só tinha menções, assim, à existência de outros clãs. Sim, e uma coisa que tinha, que tu tinha a Camarilla, e tu nem falava muito, assim, de Camarilla, assim, tu falava, mas era aquilo ali, aquilo era o universo do vampiro, né? E uma coisa que eu lembro que era muito a fuder nas primeiras sessões, nas primeiras jogos que eu joguei, que se passavam nesse universo da primeira edição, que o Sabá, ele era uma coisa que ninguém sabia o que era, sabia só que era uma coisa do mal e que existia nas sombras, e que se tu estivesse andando sozinho num lugar onde tu não devia estar, tu ia desaparecer, ou tu ia morrer e nunca mais ia ser visto. E tu morria de medo do Sabá, cara. Eles eram um verdadeiro antagonista, assim, né, nesse sentido, porque tu não sabe quem eles são, quais são as capacidades, os poderes, a organização deles. E isso. Eu achava isso muito a fuder, cara. Criava uma aura de mistério e realmente tu conseguia deixar o jogo mais horror pessoal, um jogo mais introspectivo, inclusive por não lidar muito, assim, com essas estruturas políticas e sociais da Camarilla e os caramba. Embora eu também ache legal esse jogo mais político e tal, eu pessoalmente eu prefiro o jogo mais horror pessoal, introspectivo, drama pessoal dos personagens, do que o lance da política. Embora eu também veja o valor no lance do jogo político, né? Meio Game of Thrones e tal. Tu consegue fazer uma mescla das duas coisas, né? Tanto do jogo político, abordando a estrutura hierárquica da Camarilla e como a política funciona com os anarquistas e com o Sabá, num primeiro momento sendo um antagonista invisível e num segundo momento tu sabendo que quem é o Sabá e tendo aqueles ataques monstruosos que o Sabá perpetrava em cima das cidades da Camarilla. Por outro lado, tu consegue fazer jogos de horror pessoal mesmo, focado no terror dos personagens, na não vida dos personagens, né, nos dramas pessoais, da relação deles com a família mortal deles, no caso de Neófitos, a relação dele com as instituições mortais e com os próprios mortais que o cercam e outras questões que pode pensar aí pra abordar um horror onde tu é teu próprio inimigo, né? Isso é uma das coisas legais do vampiro. E pode fazer também, pode fazer aquilo que a gente tava falando, que a gente não gosta, mas claro que a gente gosta, porque quem não gosta de dar porrada num jogo de RPG de vez em quando pra jogar de galhofa, né? Tu pode fazer um jogo dedo no cu e gritaria. É que isso não é necessariamente galhofa, né? Por exemplo, na campanha de Night Wolf, o combate ele não é o centro da campanha, ele não é o centro da história, mas ele acontece. Ele aconteceu e ele foi preponderante em muitos momentos da campanha.
Então, tu consegue jogar Night Wolf, tu consegue jogar Vampiro na nossa mesa hoje sem um personagem combativo, mas tu tem que ter ciência de que os combates acontecem, as disputas físicas e as disputas que levam à destruição, elas têm que estar presentes no jogo de Vampiro, porque isso também tem a ver com o terror pessoal, porque uma coisa é importante, tu é imortal até que alguém arranque a tua cabeça, né? E isso tem que ser uma coisa que o narrador tem que manter na sua campanha. Olha, tu pode ser muito poderoso, mas nos limites da cidade existe uma matilha de lobisomens. Eu acho que ele não precisa dizer que tem uma matilha de lobisomens, mas estabelecer um perigo mortal acho importante, sim. Eu acho importante. Foi um exemplo, entendeu? Não, sim, justamente para qualificar o teu exemplo que eu tô dizendo isso. E eu achei o teu exemplo super válido, principalmente quando a gente começa a pensar, assim, por exemplo, no Entrevista com o Vampiro, filme. Pô, é um filme, um drama, né? É um drama romântico, a maior parte dele. Um romance dramático. Mas em certo momento tem uma violência visceral ali, de gente pegando fogo, um cara sendo partido em dois, e por aí vai, né? Mas o que eu acho, e aí eu concordo com vocês dois, na verdade, mas eu acho que a violência, o combate em si, ele tem que ser significativo e ter um papel na história, né? Assim, ele não pode ser de graça, com certeza. Exato, como eu já falei, quando eu mestrei a campanha de Senhor dos Anéis, que é um tema capa-espada, né? Sim. Todo mundo espera combate, né? E eu dava combate para os jogadores, mas o combate sempre vinha depois de uma preparação bem importante, né? Antes de cada combate existia, por exemplo, uma jornada que prenunciava esse combate, vários indícios no meio do caminho que eventualmente dão pistas de que vai acontecer um combate. Sei lá, vocês veem sombra no horizonte. Aliás, fumaça no horizonte. Aí vocês vão chegando perto, vocês veem pegadas de soldados. Aí vocês vão chegando mais perto, vocês veem um vilarejo destruído. E assim vai indo até vocês encontrarem um grupo de orcs em cima de um morro, sabe? Vai montando essa expectativa. E eu acho que a gente fazia isso muito bem também no Vampiro, né? Sim, mas depende muito de como o narrador vai construir a crônica, né? O narrador pode muito bem, assim, conhecendo o grupo que tem, entendendo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante no game design moderno, é tu discutir o tema, o tom e o direcionamento da campanha que tu vai fazer, que teus jogadores esperam da campanha, pra todo mundo estar alinhado. Sim. E isso é uma coisa que não tinha muito antigamente, né? Talvez até por falta de maturidade nos narradores da época, mas se tá todo mundo alinhado no lance do combate, o narrador pode muito bem fazer uma campanha, uma sessão ou um jogo que se trata sobre, por exemplo, um bando do Sabá que tem que invadir uma cidade da Camarilla, um determinado território da Camarilla, e daí tu consegue dar o combate que eles precisam e suprir todas as necessidades de espionagem, invasão e agressão. Mas isso aí o narrador tem que estar alinhado com os jogadores alinhados com o narrador, e daí todo mundo consegue se divertir e criar uma história coesa onde tem o que todo mundo tá esperando. Não adianta o cara tá querendo fazer um jogo de horror pessoal e os caras tão lá loucos pra dar porrada, e daí vão estragar o jogo do cara. Isso é verdade. Vamos pontuar umas coisas, né? Em Vampiro a Máscara, por Vampiro a Máscara, então, vamos falar de 91, que a primeira edição, a segunda edição é a edição revisada, lá de 97, isso, né? 96? 98. E aí nós vamos ter a terceira edição em 2000 e... Não, peraí, não, calma aí. A terceira, o que a gente chama de terceira edição é a edição revisada. Edição revisada. Eu não sei porque a gente chama de terceira edição. Eu não sei porque a gente porque chama ela é de considerada a terceira edição. Tá, nós temos a edição de 91... Nós temos a edição revisada de 92. Não, a revisada é a terceira edição. Presta atenção, então. Tá. Nós temos a de 91. Então, mas eu prestar atenção não muda a realidade. Nós temos a segunda edição, então, em 92. Esse é o nome dela, segunda edição em 92. Sim, não, é o nome dela. Não tem. É. Não. Tem? Não tem. Onde? Me mostra. Cara, eu vou te mandar tomar no cu. Não sei. O ouvinte sabe que tem. Eu já tive esse livro em mãos, inclusive. Vampiro, segunda edição. O Vampiro, edição revisada, esse é o nome dele, é de 98. É aquele livro bonito que o Thiago tá ali na mão agora. O meu se perdeu. Isso aí, ele é publicado em julho de 1999. Sim, mas ela
Foi lançada teve... em 98, né? Em inglês. Em inglês, provavelmente. Com certeza. Nós vamos ter, então, a edição de 20º aniversário, que vai sair depois do Hacking. O Hacking, ele fica no meio. O que eles fizeram lá com a edição de 98? Ela chegou no final dela. Tu tem ali os romances de clã, eles vão chegar até o final do mundo, tá? Eles vão chegar até o final do mundo. Então tu vai ter lá o ancião T-Smith virando a ilha de Manhattan, tu vai ter o antediluviano Ravenous acordando e sendo morto pelos tecnocratas, tu vai ter essas coisas acontecendo nos romances de clã e tu vai ter o fim do mundo. O que acontece depois desse fim do mundo? Vem o Hacking, que é uma tentativa de recriar o universo de vampiro, flopou, como o Davi já disse em alguns programas, o Hacking não deu certo, ele não vendeu bem. O que acontece nesse meio tempo? O que acontece? O que acontece? Nesse meio tempo, em 2004, acabou Vampiro à Máscara. Explodiu o mundo e chegou ao seu final. Por que explodiu o mundo? Porque o Vampiro à Máscara ele bebe da fonte dos anos 90, que estavam esperando que o mundo acabasse na virada do milênio. Então é por isso. Só que eles conseguiram se atrasar até nisso. A Devir conseguiu atrasar os livros e a White Wolf conseguiu atrasar o final do mundo. O Vampiro à Máscara ele tem essa coisa importante do fim do mundo, tá? Depois nós temos ali o Hacking, que o nosso grupo se apropriou muito bem e jogou muito. Aí o que temos depois disso daí? Volta Vampiro à Máscara, tem a edição de 20º aniversário, né? Que é em 2011. E essa edição vende bem. Isso aí vendeu mais do que o Hacking vendeu. Depois dessa edição, né, teve a ideia de vamos voltar com Vampiro à Máscara. E o Vampiro à Máscara, que vai ser lançado agora em português, já foi lançado em inglês, né, lá em 2018, é chamado de quinta edição. Por que ele é V5? Por que ele é quinta edição? Porque a de 20º aniversário é considerada a quarta edição. Então a edição revisada é considerada a terceira edição. A edição de 92 é chamada de segunda edição. E tem a primeira edição lá de 91, que é um livro que eu nunca vi. Eu não sei se alguém aí tem. O cara que narrou primeiro pra mim Vampiro, uma campanha boa de Vampiro, ele tinha esse livro segunda edição, né, o Vampiro segunda edição. Puta, eu detesto quando o Rafinha tá certo, mas ele tá certo. Sim, tinha uma diferença da parte... Como é que é? Davi, tu que é inteligente aí. Puta, então tamo mal, né? Quando tu abre um livro, tem um negócio que cola a primeira página na capa. Não vou nem dizer o que pode ser. Eu não sei o que tu faz com teus livros, mas eu não toco mais neles. É a contracapa. Tinha uma diferença, cara, na primeira, segunda edição e na terceira edição. A terceira edição era esse laranja bagaceiro com essas cores de clã aqui, que não combina nada com o livro, porque o livro é todo verde, preto e branco. Uhum. A primeira edição era preto, se eu não me engano, e a segunda edição era vermelho, essa parte. Ou ao contrário. É a contracapa. Não, se não, é o que eu tô vendo aqui, olha só. Ao invés da gente discutir como é que funciona um livro, eu achei aqui... Tu abre e lê. Aqui, ó, o Vampiro à Máscara, segunda edição, ele é uma revisão, na verdade, de forma, não de conteúdo. Ele reorganiza a primeira edição. Então ele não tem muito pouca alteração de conteúdo. Tu tem mais uma reorganização do livro, assim, bota pra frente, pra trás, texto. Porque eu lembro que a primeira edição ele tinha um monte de espaço em branco em várias páginas. Tipo, ele era dividido em colunas, e aí tinha só um lado que tinha coluna, no outro não tinha. Então acho que eles ajeitaram isso. E aí a terceira edição, que é a segunda edição, então, é um livro rediagramado. Sim. É rediagramado e mudado também, foi alterada a ordem de certas coisas, pelo que eu entendi aqui. Fiz uma leitura rápida no Google. Eu não sei mais por que o ser humano discute, né? Porque hoje em dia tu resolve tudo no Google. Tá tudo lá. A terceira edição, sim, tem mudanças significativas de regra, né? Sim. Assim como a edição de 20º aniversário tem mudanças significativas na regra. E agora a quinta edição tem mudanças significativas na regra. Aproveitando muita coisa que a Máscara tem, que a de 20 anos tem,
e muita coisa que o Hacking tinha de coisa interessante. Se pegou muita coisa do Hacking e se criou uma coisa nova também. O que eu quero voltar ali no Hacking, porque um dos motivos do Hacking ter flopado é que a White Wolf resolveu descontinuar os livros e foi vendida. E daí a White Wolf fez uma parceria com uma outra marca, e daí depois veio uma outra marca e comprou, e depois veio uma outra marca e comprou essa outra marca. Então, a White Wolf hoje já nem existe mais, se eu não me engano, e eu não vou lembrar o nome dessa empresa agora que detém todos os direitos. Então, quando terminou o Mundo das Trevas, quando terminou ali com a explosão do mundo lá, eu nem li isso aí, tá? Me perdoe quem ama essa lore aí, porque era muita bobagem pra mim. Daí explodiram o mundo, os tecnocratas ganharam, os lobisomens salvaram o Gaia, ou perderam pra Wyrm, sei lá. Também não interessa, o Caim comeu todo mundo, não sei. E daí depois é tudo um sonho coletivo. Mas isso ficou conhecido como o Mundo das Trevas. Surgiu-se o novo Mundo das Trevas, New World of Darkness, que tinha daí o Vampiro Hacking, o Lobisomem os Destituídos, Mago Despertar, Changeling sei lá o que, Promethean não sei o que também lá, e mais uma porrada de outros livros. O Hacking, aqui no Brasil não fez muito sucesso. Acredito que por causa da editora que trazia os livros, ela não conseguia acompanhar a velocidade com que os livros eram lançados no exterior e não conseguia traduzir esses livros e conseguia emplacar esses livros aqui no Brasil de uma maneira que as pessoas comprassem eles para fazer girar grana, para conseguir trazer mais livros. Mas eu tenho, cara, sei lá, eu tenho mais de 80 livros em PDF em inglês do novo Mundo das Trevas. E é muito suplemento. Tem um suplemento para cada seita, são 5 seitas no Hacking. Tem um suplemento para cada seita, tem um suplemento para cada clã, tem um suplemento de idades diferentes, tem suplemento de linhagens, porque daí o Hacking ele tinha só 5 clãs, mas cada clã se dividia em diversas linhagens. Então tu tinha suplementos com linhagens, tu tinha sangue místico. Sim. E era muito suplemento, era muito livro, saiu muito livro lá fora. Eu vi muito suplemento também, assim, e de esse universo, outros, né? esse universo ele não deixou de existir, tá? Ele só agora, como os direitos do Hacking se perderam aqui no Brasil. Se não me engano, a empresa que comprou foi a Onyx Path. Isso, Onyx Path é a última detentora dos direitos aí desse mundo, tá? E daí agora a Onyx Path reorganizou tudo em 2018, se eu não me engano, para Mundo das Trevas é o Vampira Máscara e o universo do Vampira Máscara com os livros do Vampira Máscara, e o Crônica das Trevas contém o universo de Hacking, e sendo lançado um Mundo das Trevas segunda edição, Hacking segunda edição, Mago segunda edição, e saíram todas as segundas edições dos livros que vão continuar nesse mundo. Alguns foram descontinuados, acho que Changeling, Promethean também não vai ter mais, mas esse universo ainda existe e tem suplementos com regras mais modernas e mais legais do que baseadas nas regras do universo do novo Mundo das Trevas, né? Pois é, eu não sei o porquê que flopou o Vampiro Hacking e derivados, assim, não tenho certeza. Mas eu acho que a grande força do Vampiro Hacking e de todos os derivados é que ele surge num contexto em que estava todo mundo de saco cheio da terceira edição da Máscara, com aquele monte de combo e personagem de mangá. Perdão a quem gosta de mangá, mas não é um demérito do mangá, mas o Vampiro não é mangá. Eu acho que é isso que atraiu tanto, principalmente a gente, né? Porque era um troço novo e tal, e que mudava essa lógica Power Ranger, que era o Vampiro, a terceira edição. Só que eu acho que ele... toda essa Chronicle of Darkness que tu fala aí, ele tem um problema que eu acho que eu passei a ver com o tempo, assim. E é um problema que eu acho até assim, meio sério. Por mais que tu lance linhagens e complementos e não sei o quê,
eu acho que o maior problema dele é esse lance do pentagrama, que é sempre lançar todos os cenários que lança, seja Promethean, seja vampiro, seja lobisomem, seja changeling, é sempre dividido em 5. A lógica dele é sempre dividir tudo em 5. Então tu cria jogos, e são 5 arquétipos, né, de personagens que tu pode criar. Então tu cria universos muito parecidos. Por mais que tu crie skin nova com suplementos, tu cria sempre arquétipos muito parecidos. Sei lá, o vampiro tem ali os Mechets, que são os caras sombrios. Aí o lobisomem tem também o seu cara sombrio. O mago... O mago tem o seu cara sombrio, o Changeling tem o seu cara sombrio, e sempre são... E assim por diante. E tem o guerreiro, todos têm os seus guerreiros. Aí tem são os 5 Rangers. Exato. E nesse sentido, eu acho que ele, com o tempo, ele foi se tornando pobre, sabe? Nesse sentido. Não que a Máscara seja muito, muito mais rico, mas eu acho que o lance de cada universo ter a sua preocupação estilística e cuidar dela em separado, por exemplo, o lobisomem é completamente diferente do vampiro e tal, isso dá não é que deixa melhor, mas deixa com uma sustentabilidade no tempo maior. Eu nunca pensei dessa forma com relação ao hacking. Eu acredito muito mais pela questão sentimental, por nós termos jogado muito hacking. Nós jogamos o vampiro, o hacking, nós jogamos o mago despertar e nós jogamos o lobisomem, né, no hacking. Nós chegamos a jogar Prometheans, né, jogamos poucas sessões de Prometheans, e nós chegamos a jogar o Changeling também jogamos poucas sessões de Changeling, mas chegamos a jogar. E o grupo estava realmente com uma ideia de explorar esse mundo, esse universo do hacking, mas nós acabamos jogando cada vez menos e jogando cada vez mais esporadicamente, né? Foi um período de mudança na vida de todo mundo e começamos a jogar menos e também a procurar outros. Trabalho é o nome dessa mudança. A gente começou a jogar um jogo chamado Vida. O livro de regras não chegou pra mim ainda, né? Elas são ruins, incompletas. E se tem um ganhador, não sou eu. Por isso que eu jogo, eu ganho. Mas enfim, nós começamos a jogar outros sistemas também, né? Nós começamos a jogar muitos jogos que tinham a ver com Cthulhu, começamos a jogar outros sistemas, e eu comecei a jogar D&D paralelamente cada vez mais, né? Então, nós não exploramos o hacking em todas essas partes que ele foi criando, todos esses novos livros, todo o universo expandido do hacking. Mas uma coisa que para mim sempre foi muito confortável jogando hacking é não ter aquela explicação para como os vampiros surgiram. Porque isso era legal. A minha maior crítica de Vampiro à Máscara é a ideia de Caim. Não que não seja uma ideia que pudesse estar lá, mas ela foi vendida como uma certeza absoluta. Sim, era a única explicação e deu, né? Era a verdade. Eu não tenho certeza se o V5 traz isso, né? Eu tô louco para ler o livro em português, mas pelo que eu tô lendo no livro em inglês, ele também tem. Isso para mim é muito ruim, por quê? Explico. Tá extremamente ligada a uma lógica de história cristã europeia e deixa de lado um período da humanidade muito rico que foi a antiguidade e coloca em xeque qualquer interação que os vampiros possam ter com a antiguidade, com o passado, por causa dessa questão de Caim. Principalmente no jogo em que nós estamos jogando, que eu interpreto um erudito sobre história vampírica, né? O meu personagem, o maior poder dele é o conhecimento de história dos vampiros, e eu me pego muito em conversas paralelas com o nosso narrador, com o Celso, do que ele acha. Olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Muito com relação a... Conversa do quê? Sobre a questão da origem dos vampiros. Então, o meu personagem, ele diz o seguinte, né?
esse é o meu personagem de Vampiro à Máscara, ele diz que os vampiros, eles se situaram muito bem na Europa medieval. A Europa medieval foi o ambiente perfeito para a sociedade vampírica. O feudalismo. Tu ter uma estrutura de poder completamente regional, uma estrutura de relação política baseada em laços de vassalagem e suzerania e uma imobilidade completa. As pessoas elas não viajavam, não saíam das suas regiões. Os plebeus pertenciam aos nobres. Então isso foi a aurora dos vampiros. Foi o período melhor. E foi um período... A aurora é meio perigoso pro vampiro, né? Eu acho que seria o anoitecer dos vampiros. O anoitecer, o pôr do sol dos vampiros. Mas, enfim. E absorver o cristianismo foi muito importante. Assim como foi muito importante para os germânicos que invadiram a Europa, foi muito importante para os vampiros. E eles adotarem isso como as crenças deles faz todo sentido. Mas não sei se é uma coisa que deveria ser vendida no livro como uma verdade absoluta. Poderia ser uma das várias explicações. Como foi o Hacking. Como é o Hacking, né? Que não tem explicação. Mas no Vampiro à Máscara é a verdade absoluta, tanto é a verdade absoluta. Gerações? Tem cânons que falam sobre isso, né? E tu tem as gerações. Aí, outra coisa que me pega muito, essas gerações. 13 gerações é muito pouco. 13, 14, 15, tem 16 agora, né? Tu pode começar com 16ª, o sangue fraco. Tem aquela questão, e é bem interessante a ideia do sangue fraco no V5, mas, cara, me pega demais. Pra mim, como historiador, é uma coisa que me incomoda bastante, né? Essa explicação concreta. Então, vamos ver onde é que o V5 vai levar isso daí. Eu também acho que podia ser um pouco mais aberto, assim, né? Acho que essa limitação na história é um pouco limitante, né? Na mesa de jogo também. Agora, a gente tá falando aí do V5, né? Vampiro à Máscara 5. Foi lançado em 2018. A gente tá jogando aí... Faz o quê? Um ano? Vocês, né? Estão jogando... Não, a gente jogou esse ano, né? Na verdade, começou esse ano. Eu joguei um pouco com vocês, né? Ou começou ano passado. Começou ano passado. Eu tô perdido. 20 e 21 pra mim é o mesmo. Não, foi 20. Foi lançado lá fora, né? Foi lançado em 2018 lá fora e aqui vai ser lançado em breve. Até por isso que a gente tá fazendo esse programa, né? Sim. A gente resolveu falar sobre isso porque vai sair a tradução do Vampiro, 5ª edição. Eles estavam prometendo agora para agosto. Setembro. Foi adiado agora para outubro. No comecinho, primeira quinzena de outubro vai sair pela Galápagos. Eles estão traduzindo já, e eu estou acompanhando eles nas redes sociais. E eles já revelaram algumas mudanças que eles vão fazer em relação à tradução original e a outra tradução, né? Por exemplo... Metamorfose vai ser proteanismo agora, entre outras coisas. Sangue fraco vai ser sangue ralo. São algumas pequenas mudanças, mas são mudanças de semântica, tá? Eu não vejo problema. Eu vi muita gente discutindo nos grupos ali do Telegram e do WhatsApp que eu tô, mas isso é discussão de semântica. Na verdade, nenhum vampiro que se preze vai falar: eu uso a minha metamorfose, eu sou mestre em metamorfose. Não, o vampiro não tem esse estudo e a nomenclatura de todos os poderes. Não é Dragon Ball, que ele dá Kamehameha. Ele não fala, não grita garras quando ele ativa as garras. Ele faz crescer as unhas e sai pro pau, entendeu? Opiniões polêmicas. Mas vocês que estão jogando mais... Eu joguei pouco, assim, o Vampiro... a 5ª edição, né? O que vocês estão achando aí da revisão de regras? Tô bem contente com as regras, tá? Algumas adições foram excepcionais no Vampiro a 5ª edição. Uma delas é tu substituir os pontos de vida, de vida e de pontos de sangue pela fome. Eu acho o conceito da fome muito legal. Eu vi pessoas criticando a mas tu
é baseado na sorte agora. No que consiste a fome, tá? A fome são 5 bolinhas que tu preenche na tua ficha e tu faz rouse checks, que são checagens Teste de fome. de rubor. Não só... são testes de fome. É mecânica. Tu vai ativar uma disciplina. Tu vai ativar uma disciplina que requeira um teste de um house check, tu rola. Se tu passar, tu não adquire fome. Se tu rodar, tu adquire fome. Rodando ou passando, o poder pro qual tu fez o house check vai acontecer. Quando tu acorda, tu faz um house check. Quando tu quer se passar por um humano, deixar o rosto ruborizado, a pulsação, fingir que respira, tu faz um house check. Então tem várias coisas que tu faz o house check que te possibilitam aumentar a tua fome. A crítica que eu ouvi foi, e se o cara é muito rabudo, o cara nunca vai ter fome. O cara nunca vai ter fome. Pelo menos um de fome ele vai ter se ele não for um cara que mata todas as noites para se alimentar. Porque a única maneira de tu chegar a 0 de fome é matando a tua fonte de alimento. Sim. Bebendo até o último gole de sangue. Eu vou dizer, cara, pra mim essa é a melhor regra de alimentação que já fizeram pra vampiro. É melhor que aquela merda daqueles pontos de sangue. Melhor do que tudo isso daí. Essa regra aí, acho que eles mataram a pau nessa regra. Isso é uma das coisas mais incríveis que tem. E de boa, as disciplinas eu achei bem legal também, aquele lance de tu fazer por nível, né, de disciplina. Tu tem vários poderes dentro de cada nível de disciplina. Então, sei lá, tu tem lá auspícios 1, tu tem acesso a 2 ou 3 tipos de poder no nível 1 de disciplina, né? E por aí vai. Isso também é bem incrível, tá? E a escalonagem do personagem tu pode ter... Quando tu chega aos auspícios 2, por exemplo, seguindo a mesma linha de disciplina, tu pode ter 2 poderes de nível 1 em vez de um poder de nível 1 e um nível 2. Exatamente. E isso é legal. Essa releitura das disciplinas foi muito legal. Por outro lado, teve algumas disciplinas que foram nerfadas, e eu acho que são disciplinas que mereciam ser nerfadas mesmo. Eu particularmente, não gosto muito das linhagens de Vampiro à Máscara, dos suplementos, até porque essas linhagens, a maioria ficou perdida na segunda edição. Filhas da Cacofania, Salubre. Tu tem a Necromancia lá dos Giovanni, que foi mesclada com Tenebrosidade agora, virou Oblivion. Tu pode, dentro da mesma disciplina, seguir 2 linhas diferentes. Eu achei legal porque é a mesma disciplina, e daí tu pode seguir 2 linhas diferentes. Então, se tu quiser mexer com as sombras no primeiro nível e no segundo nível falar com os mortos, tu consegue ter um personagem mais versátil sem precisar ter 2 disciplinas. Mas claro que ficou menos apelão, porque se eu não me engano agora tu não vira mais um monstro de sombra com tentáculos horrendos que moe carne. Acho que ficou mais equilibrado. A disciplina que mais foi nerfada, pelo que eu vi até agora, foi a taumaturgia. Tu não bota mais fogo nas coisas. Eu, pessoalmente, nunca havia jogado de Tremor no passado. E eu odiava taumaturgia. Mas eu conhecia bem... Não é Tremere? Tremere. É do jeito que ele quiser, ora bola. Eu conhecia bem a disciplina porque eu geralmente jogava de Assamita. E o meu objetivo era matar os Tremere. Então eu conhecia bem a disciplina do clã. Né, conheço o teu inimigo. Mas agora jogando na quinta edição, ela foi nerfada, mas nem tanto, né, porque tu tem os rituais, e os rituais são bastante poderosos. É mais difícil de tu subir o personagem, porque tu vai ter que comprar ponto na disciplina e depois comprar o ritual que tu quer, mas tu tem esse poder aí dos magos Tremere. Mas é um jogo que diferenciou muito os personagens combativos dos personagens não combativos, né? Pelo que eu li... Tá, e deixa eu perguntar pra vocês, em questão de ambientação da lore, o que vocês veem de diferente, assim, que melhorou? Como eu disse, não li muito, assim, né? Eu joguei pouco a quinta edição, mas o que eu li, eu gostei. Eles mantiveram esse lance do Caim até bem forte, né? Embora eu senti que eles deram uma baixada nesse lance aí do Caim, de toda a história dos antediluvianos. Eu senti assim como se fosse como se eles dissessem assim, olha,
é a versão mais aceita, é a mais provável, mas tem muito vampiro por aí que acredita em outras coisas. Eu senti um pouco isso lendo aquela parte inicial do livro ali. Enfim, me pareceu que eles deram uma diminuída nesse aspecto, assim. Eles deram uma passada de pano em algumas coisas que aconteceram na cronologia oficial dos eventos, né? Uhum. E desconsideraram algumas coisas, eles mudaram a data de outros eventos para fazer sentido com o lançamento do V5, né? E trazer mais próximo pro Vampiro à Máscara quinta edição, porque senão tu ia ficar um vácuo temporal de 20 anos, quase de 15 anos. Então eles aproximaram algumas coisas. Foi legal. Eu não li muito a lore, não me aprofundei muito nessa questão, então eu não sei te dizer como é que ficou essa relação de Caim e tudo mais. Sobre as cidades e a construção das cidades. O Sabá também meio que desapareceu agora, ficou mais escanteado. Eles mandaram o Sabá lá em direção a Caim, pro Oriente Médio lá, e jogaram todo o Sabá pra lá. É que agora tem o lance do chamado, né? Sim, isso é muito importante, né? Tipo, houve um chamado num determinado ano e um monte de vampiro. Os vampiros mais velhos, mais antigos, foram em direção a esse chamado. Em direção ao chamado, e praticamente todo o Sabá foi também. Isso me pareceu uma forma deles, tipo, limparem a lore e dizerem assim, ó, tá, aqueles anciões insuperáveis e mega poderosos a gente potencialmente tirou do cenário. E o Sabá também, que estava incomodando um pouco, a gente tirou do cenário. A Camarilla negava a existência de Caim e o Sabá acreditava em Caim e acusava a Camarilla de estar escondendo isso de todos os vampiros e controlando o mundo. Então, como o Sabá estava mais ligado a essa coisa de Caim, acho que sofreu o baque do chamado mais forte. O Sabá era a espada de Caim, e pelo que parece, no que eu li até agora, o Sabá realmente foi mais para o Oriente, né? Eles atenderam mais a esse chamado. Aí vem outra problemática que eu tenho com o vampiro e que me era mais tranquilo no hacking. As coisas muito grandiosas. Explico. Um vampiro, ele ter poderes, ele poder desafiar a realidade, desafiar a física, é uma coisa. Muitos vampiros fazendo isso é outra. Nós temos hoje, né, as pessoas andando com dispositivos de gravação no bolso o tempo todo. Então hoje tu não vê mais os vídeos dos OVNIs alienígenas, não. Quando o OVNI vem, tu posta no Instagram, né? Então o OVNI, ele não vem mais. O último que eu vi foi da tiazinha. O alienígena, ele tem um problema com câmera, o vampiro, o fantasma. Então quando tu filma, eles vão embora. Se nós realmente vamos jogar nesse universo, esse universo, ele tem que ser um universo mais underground. Tu não pode ter grandes movimentos e grandes guerras, porque isso vaza, né? Isso vaza. As coisas, elas se tornam inverossímeis. Ô, Rafinha, tu tá aí todo macho falando de alienígena, mas eu sei que tu tem medo de alienígena. Bah, eu sou cagado. Alienígena, meu Deus do céu. Se eu falar muito de alienígena, eu nem durmo hoje. Tá louco. Ai. Isso aí faltou, né? Faltou um alien do World of Darkness, né? Era o Dizimice. Mas no hacking eu sempre tentava colocar alienígenas em uma outra sessão. Nós jogamos algumas sessões com alienígenas em Mundo das Trevas. E tu tinha no livro de Mundo das Trevas, se falava sobre alienígenas. Ah, tá. No hacking não. No hacking era coisa séria. Usando as regras de mundo. Eu fico imaginando os vampiros cagando um alien a pau ali. Eu só tava ficando chocado já. Cena improvável, né, cara? Daqui a pouco vem o Batman. Batman versus Alien versus Vampiro. É um puta crossover. Porra, isso tá me lembrando um joguinho de Mega Drive, cara. Era Ninja alguma coisa. Ninja Go, sei lá, não lembro o nome do joguinho. Mas que tinha, tipo, eles meteram o Hulk no jogo. Meteram o Exterminador do Futuro. Meteram o Homem-Aranha e o Batman, cara. Era um caos o jogo. Esse eu não conheço, cara. Isso não era do meu tempo. Voltando à lore ali que a gente tava falando, agora no V5 nós temos a grande treta dos vampiros é a Camarilla contra os anarquistas. Ah, boa. Não então lembrava tem disso. células anarquistas muito
fortes, né? E a Camarilla tentando manter o status quo e o poder das cidades. Então, O que acontece? No V5, tu vai ter uma reunião com a Camarilla, né? Então, nessa reunião vão ter os justicários de cada clã vão se reunir. E o Telbel, ele vai dar um tiro na cara do representante do clã Ventrue e vai matar ele. E dessa maneira... Esqueci o nome desse cara que morreu aí. Hardestad. Hardestad. Isso. Ele foi um dos ele fundou a Camarilla, né? Basicamente, ele que foi o cara que começou a Camarilla, a Torre de Marfim. E os Brujah vão sair da Camarilla e junto com os Brujah vão sair os Gangrel. Então tu vai ter uma dança das cadeiras. Os Gangrel saíram um pouquinho antes, né? Por outros motivos, mas ok. E essa saída, né? Eles vão ir para o movimento anarquista. E o movimento anarquista agora vai se tornar o antagonista da Camarilla. Os anarquistas faziam parte da Camarilla antes, eles saem, ganham força com novos clãs. Especialmente na Revolução Francesa, né? Eu acho que é o grande movimento anarquista. A Convenção dos Espinhos, que foi a fundação da Camarilla, e esse tratado de paz entre a Camarilla e os anarquistas, aceitando os anarquistas como parte integrante da Camarilla, mas marginal, né? E agora eles não são mais parte da Camarilla, eles são os antagonistas mesmo, como o Rafinha estava falando. O outro grande drive de V5 é a Segunda Inquisição. Ela é o seguinte: os governos do mundo, eles descobriram a existência dos vampiros e mantiveram isso em segredo. E eles estão caçando vampiros, assim como a Igreja Católica fez no passado, lá no século XVII. Agora nós temos a Segunda Inquisição acontecendo. No próprio livro fica muito claro que a Segunda Inquisição ela é um elemento de ambientação. O narrador está livre para a Segunda Inquisição ser uma coisa presente no jogo dele ou não, para ser uma coisa que está distante, que não ameaça os jogadores o tempo todo, mas ela é uma ambientação importante para esse cenário de V5. Sabe o que eu achei a fuder nessa Segunda Inquisição que eu li? Tem um trecho que eles falam: e por que os governos simplesmente não revelam a existência de vampiros e tal? Aí eles dizem, 2 motivos principais. Primeiro, porque vai causar muito pânico. E outra, porque é muito possível que surjam movimentos de proteção aos vampiros. Pró-vampiro. Imagina. Associação Protetora dos Vampiros. Sim, nossa senhora. Vou deixar vocês com umas palavras de sabedoria, então, diretas da 3ª edição de Vampiro à Máscara. Um tempo virá, quando a maldição do Todo-Poderoso não mais será tolerada, quando a linhagem de Caim chegará ao fim, quando o sangue de Caim tornar-se-á fraco e não haverá abraço para essas crianças da noite, pois o seu sangue escorrerá como a água e o seu poder definhará. E então tu saberás neste momento, a Gehenna em breve estará sobre ti. O livro de Nod. E com isso ficamos por aqui, RPGista, e não te esquece de se inscrever no nosso canal do Telegram e nos seguir no @dadocadente do Instagram. E ficamos por aqui. Falou!